Boa noite, tudo bom? Bem-vindo ao nosso estudo bíblico desta quinta-feira. Vamos orar? Pai, obrigado pelo privilégio que temos de estudar Tua Palavra, que ao meditarmos nela, o Espírito Santo possa ministrar as nossas vidas e as áreas das nossas vidas que precisamos de um toque especial do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pegue sua Bíblia e vamos lá. Quero lembrar que neste sábado também teremos um estudo bíblico especial para os solteiros sobre solteirice ou solteirismo pela Cristina Albanês. Ela deu o primeiro estudo no primeiro sábado do mês passado, se não me engano, e este próximo sábado estará falando sobre o mesmo assunto, uma continuação. Não perca, especialmente você que é solteiro, mas também você que é casado. Talvez você possa aprender alguns princípios ou reforçar alguns princípios que você já conhece para que você possa passá-lo para seus amigos solteiros. Também quero pedir que você dê um like, que você faça um comentário no seu Facebook ou no seu YouTube e que você também compartilhe com seus amigos. Lembrando ainda que este estudo estará gravado no Facebook e no YouTube da Bíblia e breve estará também nos nossos podcasts no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e várias outras plataformas, tá bem? Hoje nós vamos nos concentrar em um dos juízes mais conhecidos da Bíblia, Gideão, que também era chamado de Jerubbaal. Como você já deve ter observado, vários dos personagens bíblicos têm mais de um nome, são conhecidos por mais de um nome, e esse era o caso de Gideão. Gideão foi o juiz que libertou o povo de Israel da opressão dos midianitas. É interessante que quando o anjo do Senhor foi
falar com Gideão, que ele seria usado por Deus para libertar o povo, a Bíblia diz que ele estava escondido. Vamos lá, Gideão, em Juízes, capítulo 6, a história dele está nos capítulos 6 a 8. O povo de Israel clamou ao Senhor. Então diz aqui no versículo 11 que então o anjo do Senhor veio, sentou-se sob a grande árvore de Ofra, em algumas bíblias diz carvalho, que pertencia a Abiasrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para esconder dos midianitas. Os israelitas estavam se escondendo em cavernas, estavam se escondendo dos midianitas por medo da opressão. Diz que eles fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles os invadiam. Eles acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Ou seja, eles levavam tudo. O que os seus animais não comiam, eles levavam para a sua terra, e o povo de Israel assim ficava sem nada. E Gideão estava escondido. Aqui diz que ele estava escondido no tanque de prensar uvas, que é o lagar, que era um grande tanque de pedra, no qual se pisava a uva para fazer o vinho. E ele estava escondido por medo dos midianitas, para que eles não roubassem suas coisas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Como é que se chama poderoso guerreiro? Alguém que está escondido? Que está com medo? É que Deus vê o potencial. Olha como é que Gideão se percebia. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele. Então veja que este anjo é o próprio Senhor, nós já falamos sobre isso antes, é uma teofania, uma manifestação de Deus em forma humana, muito possivelmente uma cristofania, uma manifestação de Cristo antes da sua encarnação. E ele diz assim, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando, com a força que você tem. Outra pessoa diz assim, vai da tua força. Que força? Ele está se considerando covarde, né? Ele está falando assim, olha que, Senhor, respondeu Gideão, como eu posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou menor da minha família. Essa é a pergunta que muitos homens e mulheres de Deus se fazem. Deus, e fazem a Deus, como é que eu vou ser usado por ti se eu sou o menor, se eu sou o indefeso, se eu sou tão sem qualidades, tão sem recursos? Mas a resposta de Deus sempre é essa, eu estarei com você. No caso de Gideão, estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Então, olha que coisa maravilhosa, né? Gideão se vê pequeno, se vê sem forças, acha que a sua família é a menor, seu clã é o menos importante, e ele é o menor da sua família. Mas Deus vê o potencial de Gideão. Não olhe para suas próprias fraquezas, não olhe para seus próprios recursos, mas olhe para a força de Deus. A Bíblia diz para nós sermos fortes na força do nosso Senhor. Então seja forte na força do Senhor. É Ele quem capacita você para fazer a obra a que Ele chama. Se Deus já chamou você para alguma coisa, ou vier a chamá-lo, não coloque obstáculos, porque se o Senhor chama, Ele também capacita. Apenas se dispõe. Eu já falei em outra ocasião que sua melhor habilidade é sua disponibilidade. Diga, Senhor, eis-me aqui. Faz o que o Senhor quiser com a minha vida. E então Ele vai usar você poderosamente. Entre as características de Gideão estão sua humildade. Veja que no versículo 15, ele diz, Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Apesar desta autoimagem negativa, baixa autoestima, ele era humilde. Ele reconheceu, Senhor, quem sou eu? Como é que eu vou fazer uma obra tão grande? Talvez o Senhor até deva usar outra pessoa, é mais ou menos o que ele está dizendo. Quem sou eu para ser usado por ti?
Deus se agrada de nós quando somos humildes. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Por isso ela nos aconselha: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Foi isso que Gideão fez. Ele foi humilde. Segunda característica que nós vemos dele é a precaução. Ele diz assim no versículo 17: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Hoje em dia se discute muito se no Novo Testamento nós que somos crentes no Novo Testamento, devemos ou não buscar um sinal de Deus. O Novo Testamento fala sobre essa questão de sinal, mas também não proíbe a pessoa de buscar um sinal de Deus. E eu conheço várias pessoas que buscam sinais e dizem elas, em sua experiência pessoal, que sim, Deus dá sinais, ou deu sinais em algumas circunstâncias em que elas estavam buscando a Deus, como confirmação daquilo que eles entendiam ser o que Deus os estava chamando ou dirigindo para fazer. Então, não vou dizer que é errado pedir sinal, porém a gente tem que estar aberto, não é? Para ouvir a voz do Espírito Santo, em primeiro lugar, no nosso coração, e também através da palavra de Deus, claro. Nós podemos também pedir a Deus sinais, mas o importante aqui foi a sua precaução. Ele queria ter certeza de que era Deus que estava falando com ele, né? Ele não queria fazer nada da sua própria força, ainda que ele a considerava pequena. Ele não queria tomar uma iniciativa errada e achar que era Deus que estava mandando fazer, quando na verdade era talvez sua própria imaginação. Então isso é muito importante, que nós também sejamos precavidos, nos certifiquemos de que Deus está nos mandando fazer alguma coisa, ou Deus está nos dizendo para não fazer alguma coisa. Também nós vemos que Gideão era um homem espiritual. Veja no versículo 24. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiasritas. Construir altares no Antigo Testamento era um sinônimo, ou um símbolo de estar em comunhão com Deus. O altar podia ser para consagração ou podia ser para agradecimento. Nós vemos que Abraão construiu o altar, seu filho construiu o altar, Jacó construiu o altar. Deus mesmo mais tarde mandou Moisés construir altar. E assim encontramos várias pessoas no Velho Testamento construindo altares. Aqui é uma lição espiritual para nós também. Como está o altar da nossa vida? Como está a nossa comunhão com Deus? Ele construiu um altar profético, porque ele diz assim, ele chama aquele altar o seguinte nome: o Senhor é paz. Mas não era um momento de paz, não era um momento em que tudo estava bem, não é? Era um momento de luta, era um momento de aflição, mas ele está profeticamente dizendo, ele reconhece que Deus é paz, a verdadeira paz vem de Deus. Jesus disse assim: deixe-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Essa é a paz verdadeira que vem. Naquele momento eles não estavam experimentando essa paz, mas ele profeticamente diz: o Senhor é paz e nós vamos ter a paz de Deus. O que realmente aconteceu depois que os israelitas foram libertados do jugo dos midianitas. Como está o altar da sua vida? Como está a sua comunhão com Deus? Você tem buscado o Senhor? Você tem procurado viver em comunhão com Deus? Outra característica dele, a sua obediência. Ele obedeceu a Deus. Ele fez o que Deus lhe mandou fazer. Não é? Ele chamou os seus servos, fez como o Senhor lhe ordenara. Então ele fez aquilo que Deus mandou fazer. E nós estamos fazendo o que Deus nos mandou fazer. Estamos obedecendo aos comandos do Senhor, às ordens do Senhor. Você tem sido obediente ao seu Deus? Qual está sua obediência, seu nível de obediência ao Senhor? Você está obedecendo a Deus em tudo? Ele fez exatamente aquilo que Deus lhe mandou fazer, não é? Vemos também que ele é movido pela inspiração divina. No versículo 36, diz que Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. E ele faz um teste com Deus. Ele pega uma porção de lã e coloca na eira. A eira era o lugar onde se batia o trigo para separar o grão da palha. É como o terreiro que se fala lá em Minas Gerais, onde se coloca o café e se faz um processo parecido, não é?
Ele diz assim: se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Mas ele não se contentou, ele disse assim: olha, não se acenda a tua ira contra mim, deixa-me fazer só mais um pedido, permite-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faz ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca, o chão estava todo coberto de orvalho. Ou seja, ele inverte, né? E Deus honra aquilo que ele pede. Por quê? Porque ele estava em comunhão com Deus. Quando você está em comunhão com Deus, você pode pedir coisas a Deus. E ele vai atender. Tá? Ele vai atender. Jesus falou assim: olha, se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, vocês pedirão tudo o que quiserem e lhes será feito. Uau, que promessa, não? Você tem tirado vantagem, no bom sentido, dessa promessa do Senhor, de estar em comunhão com Ele. O que Gideão fez foi pedir a Deus que invertesse ou transtornasse as leis da natureza, né? Fazendo com que o orvalho olhasse somente a lã na primeira vez, na primeira noite, todo o restante do solo ficasse seco, e na noite seguinte o contrário, né? Veja que ele pediu algo que para nós parece impossível, né? Uma alteração nas forças da natureza. Mas o nosso Deus é todo poderoso. Para ele mudar algo, não significa nada. Para ele curar o câncer e curar uma dor de cabeça, faz diferença nenhuma. Então, quando nós temos essa comunhão com Deus, nós podemos pedir coisas que, aos olhos dos homens, parecem impossíveis e incríveis. Porque para Deus não há impossíveis. Também vemos a comunhão de Gideão com Deus no que vem a seguir, no capítulo 7. Gideão reúne o exército de 32 mil homens e o Senhor disse a Gideão, está no versículo 12, você tem gente demais para entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Muitos comandantes ficariam com medo numa hora dessas. 2/3 do exército vão embora e fica apenas 1/3. Mas ele ficou firme ali. Mas agora você vê no versículo 4, a comunhão dele com Deus. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira da água e separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. E assim Deus falou com ele, né, para ele fazer um teste com aqueles homens. E diz que o Senhor disse a Gideão, versículo 7, com os 300 homens que lamberam a água, o Deus deu um teste como que eles iam tomar água. Com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Veja só, de um exército de 32 mil homens, sobram apenas 300 homens para lutar ao lado de Gideão. Mas ele não parece ter ficado com medo. Depois daquela prova que ele teve da parte de Deus, questão da lã, tudo, ele disse: bom, Deus falou que está comigo e é através de mim que ele vai libertar. Ele vai libertar com 32 mil ou vai libertar com 300. Vai libertar com 30 mil ou com 300. Para Deus não faz diferença, não é? Então você vê aqui a comunhão dele com Deus e que ele não fica com medo. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. Veja só que maravilha, né? E aí no versículo 9, diz assim: naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregar nas suas mãos. O acampamento dos midianitas estava num vale, Gideão e seus homens estavam nas montanhas. Não é? Aí ele diz assim, ó: se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo puro e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Ou seja, Deus estava dando a ele uma prova de que o Senhor estava com ele. Eles vão lá e eles entram sorrateiramente no acampamento dos inimigos, e os midianitas eram, e outros povos que estavam com eles, amalequitas, etc., haviam se instalado ali, eram como nuvens de gafanhotos, então era o seu número.
E Gideão chegou bem no momento em que o homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele, um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou-se e desmontou. Seu amigo respondeu, não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, israelita. Deus entregou os midianitas, todo o acampamento nas mãos dele. Olha só. Então, quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Se ainda tinha algum restinho de dúvida em Gideão, naquele momento toda dúvida se dissipou. E ele voltou para o acampamento de Israel e gritou, levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Aí ele dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E o resto da história a gente já sabe, não é? Eles se dividiram ali e Gideão disse que quando eles que estivessem, que ele tocassem as suas trombetas ao redor do acampamento, aqueles outros 2 grupos também deveriam tocar e gritar pelo Senhor e por Gideão. E assim eles fizeram isso, né? E o que aconteceu é que o exército inimigo entrou em parafuso. Eles se viram confusos e diz que o Senhor fez com que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Olha só. Né? E os israelitas os derrotaram. Então, vemos aqui essa outra característica de Gideão, que é a sua comunhão com o Senhor, mas também a sua estratégia, né? Ele adotou uma estratégia, que foi essa de tocar as trombetas. Dentro dos jarros ou vasos de barro havia tochas, e quando eles quebraram, os inimigos viram as tochas e pensaram que havia milhares de soldados israelitas ao redor deles, e eles começaram a gritar, os israelitas, pelo Senhor e por Gideão, né? E aquilo criou uma confusão enorme, os inimigos acabaram se matando uns aos outros. Então, estratégia. Gideão é um grande homem de Deus. Características que nós devemos também buscar nas nossas vidas. Nós vemos aqui também como Gideão não quis assumir o lugar de Deus. Veja aqui do capítulo 8, versículos 22 e 23. Os israelitas disseram a Gideão, depois da vitória, reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Se fosse outro, talvez teria se enchido de vanglória naquele momento e teria aceitado o convite do povo. Porém, Gideão lhes respondeu, não reinarei sobre vocês, nem meu filho reinará sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês. Lembre-se que nessa época Israel era uma teocracia. O governo era o governo divino, o governo de Deus. Apesar de, como nós dissemos na semana passada, o livro de Juízes descrever uma época em que não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo, uma época de muita confusão espiritual. Havia homens leais a Deus e eles reconheciam que era Deus quem governava o povo de Israel. Não era um rei humano, não era época. Deus não tinha ordenado que eles tivessem rei. Deus até já tinha previsto que chegaria esse dia, está lá em Deuteronômio, em que os israelitas desejariam ter um rei e ele lhes daria um rei. Mas não era o momento. Esse rei teria que ser estabelecido por Deus e não pelos homens. Por isso, quando eles lhe dizem, não é? Reine sobre nós, pois você nos libertou das mãos de Midian. Ele foi humilde o bastante, leal a Deus para dizer, não reinarei sobre vocês, nem meu filho reinará sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês. Então, humildade, submissão ao Senhor e lealdade a Deus. Outra característica muito importante que nós também devemos ter, ser humildes, conforme já dissemos antes, mas também ser leais e submissos a Deus. Não querer ocupar o lugar que só pertence a Deus. E também não tentar usufruir a glória, que é só de Deus. Se há uma coisa que Deus não divide com ninguém, é a sua glória. Ele diz, a minha glória não a darei
a outrem. As versões mais contemporâneas, a minha glória não a darei a outro. Deus não divide sua glória com ninguém. E Gideão reconheceu isso e deu a Deus toda a glória. Mas, como muitos de nós, Gideão também tinha suas fraquezas. E, infelizmente, no final da sua vida, a gente vê que ele escorregou. Seus pés resvalaram. Vamos aqui ao texto de Juízes, capítulo 8, a partir do versículo 24. Ele pediu ao povo que cada um lhes desse um brinco da sua parte dos despojos, ou seja, dos despojos que eles haviam tomado dos midianitas e dos amalequitas. Pois o texto diz que os ismaelitas, que também estavam associados com eles, costumavam usar brincos de ouro. E eles responderam: de boa vontade os daremos a vocês. E eles trouxeram os brincos, etc. Né? E Gideão usou o ouro que o povo trouxe dos despojos para fazer um manto sacerdotal que ele colocou em sua cidade, em Ofra. Aqui o problema: Gideão não era da tribo sacerdotal, então não competia a ele fazer um manto sacerdotal ou colete sacerdotal. Isso era de uso exclusivo dos sacerdotes. Então, não sendo levita e não sendo sacerdote, ele não podia ter feito isso. E olha o que aconteceu. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele, desse manto, objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Como muitos heróis da Bíblia, Gideão não terminou muito bem. Infelizmente, ele, num momento, fraquejou e permitiu que fosse feito esse manto sacerdotal. Na verdade, ele até tomou a iniciativa, de acordo com o texto, e isso acabou trazendo problema para ele e para a sua família, pois se tornou um objeto de adoração, como aquela serpente de bronze que Moisés construiu no deserto, né? Quem olhava para ela, tendo sido picado por cobras venenosas, era imediatamente curado. Ele não foi um instrumento de adoração, mas mais tarde veio a se tornar e por isso foi destruído pelo rei Ezequias, porque se tornou um objeto de adoração. Isso é o que acontece muitas vezes também nas nossas vidas, né? Nós passamos às vezes a dar mais importância à bênção do Senhor do que ao Senhor da bênção, e isso é um perigo. Não podemos colocar nosso coração nas coisas. Nosso coração deve estar no Senhor. No momento em que desviamos o nosso coração do Senhor e o colocamos nas coisas que o próprio Senhor nos deu, aí está o perigo. Aí está o perigo. E isso aconteceu, infelizmente, levando o povo de Israel a se prostituir, e se tornou um problema para Gideão e para sua família. Isso não invalidou todas aquelas qualidades, características que Gideão tinha, mas infelizmente no final da sua vida ele não terminou tudo bem. Não terminou tudo bem. Mas ainda assim, ele aparentemente não se prostituiu, ele não entrou nessa idolatria junto com o povo de Israel. E diz o texto que ele morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo de seu pai Joás, em Ofra dos Abiasritas. Então, aparentemente, ele permaneceu fiel ao Senhor, mas ele teve esse momento de fraqueza e não terminou 100% bem por causa desse resvalo espiritual. Temos que tomar cuidado todo o tempo. Por isso a Bíblia diz assim: você pensa estar em pé? Cuidado, não caia. Há sempre o perigo, nós estamos sendo tentados em todo o momento. E se não vigiarmos, o perigo de cairmos é muito grande. Pode ser que não caiamos em pecado, a ponto de nos desviar de Deus, mas podemos cair, sair do propósito de Deus para as nossas vidas. Quero terminar com a história de um missionário com que aconteceu isto. Ele diz que quando era jovem, ele tinha um chamado para ser missionário. Na verdade, ele não chegou a ser missionário, ele ia ser missionário. E ele tinha esse chamado para ser missionário. E conheceu uma moça muito bonita. E ela também se engraçou com ele e eles acabaram se casando. Só que ela não tinha chamado missionário.
E ele acabou então abandonando o propósito de Deus para a vida dele. E depois ele se arrependeu, pediu perdão a Deus e pediu que Deus usasse da melhor maneira possível, já que ele não podia mais ir para o campo. Deus então o dirigiu para ele se tornar professor num seminário, inclusive para preparar outros para o ministério e para serem missionários, o que ele fez. Mas ele disse aos seus alunos que no seu coração sempre ficou a impressão de que ele estava na segunda melhor vontade de Deus para ele. Segunda melhor vontade de Deus não é o melhor lugar para você estar. O melhor lugar para você estar é no centro da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que assim possa ser conosco. Deus nos abençoe. Amém. Gostaria de orar com você. Pai, muito obrigado por todos que nos assistem ou que nos ouvem pelos podcasts. Abençoa, Senhor, cada vida. Ajuda-nos a ser fiéis a Ti e a nunca deixarmos que os nossos pés resvalem, nem para a direita, nem para a esquerda. Que possamos cultivar as características de Gideão, humildade, precaução, possamos ser espirituais, obedientes a Ti, buscar Tua inspiração e direção e viver em comunhão contigo. Porém, Senhor, não deixes que jamais nos desviemos do centro da Tua boa, agradável e perfeita vontade, mas que possamos fazê-la ajudadas e capacitadas pelo Teu Espírito Santo, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de, nesse momento, fazer uma reconciliação com Deus, voltar ao centro da vontade de Deus, você sabe que você está fora, ou se você também quer receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ou reconciliar-se com Ele, ter sua vida espiritual renovada, faça comigo esta oração. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que estou fora da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Eu me arrependo, Senhor. Reconheço que pequei, que me desviei do Teu propósito. Me perdoa os meus pecados e me purifica com Teu sangue, Jesus, e restaura a minha comunhão contigo. E ajuda-me a viver tudo que o Senhor quer e tem para mim. Em nome de Jesus. Amém. Agora quero orar por todos. Senhor, abençoa cada um e a cada família sobre todas as necessidades físicas, financeiras, materiais, de saúde e também espirituais, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar você que neste sábado, então, Cristina estará fazendo um estudo, creio que às 5h30 da tarde, horário de Los Angeles, 9h30 horário de Brasília, para solteiros. Foi muito bom o estudo passado, e você pode depois ir lá no nosso Facebook, no YouTube, da Bíblia, e você vai encontrar o primeiro estudo lá. E assista e compartilhe com seus amigos também, assim como te peço que você também compartilhe o estudo desta noite com seus amigos. E domingo, o Brazilian Day aqui em Los Angeles, Dia do Brasil. Vamos estar celebrando o Brasil. Uhul! O que Deus tem feito pelo nosso país, a independência. E aqui também é feriado, na segunda-feira, Dia do Trabalho nos Estados Unidos. Aqui é comemorado um dia diferente. Acho que é o único lugar do mundo que não comemora o Dia do Trabalho no 1º de maio. Mas, então estaremos aqui celebrando e ore por nós. Queremos que seja uma grande celebração. Se você está aqui na área, venha estar com a gente naquele dia, nessa grande festa de celebração a Deus, agradecimento pela independência do Brasil. Eu até disse para a célula de terça-feira: independência ou morte, independência ou vida. Eu até agora quero dizer independência e vida em Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Domingo, sim, às 5h da tarde, 9h, horário de Brasília. Deus abençoe a sua vida grandemente. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo.
grande.